Em Oz, antes de Dorothy e seus amigos entrarem na Cidade das Esmeraldas pela primeira vez, eles são obrigados a colocar óculos especiais. Segundo os porteiros, aqueles óculos protegeriam os visitantes de terem seus olhos machucados com a incrível resplandecência, o brilho maravilhosamente forte das esmeraldas que formavam a cidade. Assim, Dorothy e seus amigos colocaram os óculos. Ao entrarem na cidade, um espanto. Tudo era maravilhosamente esmeralda. As roupas, os prédios, as coisas, as comidas, tudo era feito de esmeraldas. Tudo era verde, tudo brilhava, era impressionante. Até as roupas que eles haviam ganhado como cortesia dos cidadãos da cidade eram esmeralda. Foram então finalmente ver o grande mágico de Oz. Após a conversa com o mágico, foram incumbidos de uma nobre missão para conseguir que seus pedidos fossem atendidos. Para isso, deveriam sair da Cidade das Esmeraldas e andar por Oz. Na saída, como de costume, tiveram que deixar com os porteiros óculos que tinham estado atados a seus olhos por toda a sua estadia na cidade, presos a eles até então. Lá fora, já sem os óculos, Dorothy levou um susto ao perceber que suas roupas não eram mais brilhantes esmeralda, mas sim um cinza esbranquiçado. A Cidade das Esmeraldas era tão mágica assim? Até então, Dorothy acreditava que a Cidade das Esmeraldas era verde esmeralda, era realmente verde. Essa era a verdade que ela tinha construído até então. A percepção dela se alinhava com o que lhe era contado. Mas isso, por acaso, se conectava aos objetos que ela de fato via? Não se conectava. A primeira percepção das roupas verde esmeralda foi posta em xeque, em contradição à segunda percepção, a de que as roupas eram cinza esbranquiçadas. Somos todos como Dorothy. Sempre vemos o mundo com alguma lente. Assim como Dorothy viu a Cidade das Esmeraldas através de óculos, nossa essência enquanto seres humanos, enquanto seres que possuem vivências, fazem com que nossos olhos se tornem lentes que distorcem o mundo, distorcem o que vemos ao nosso redor, a forma que vemos todo o nosso ao redor. E é disso que vamos abordar hoje, que a percepção da realidade não é a realidade per si. E tudo isso feito de forma muito interessante no novo filme Knives Out, ou Entre Facas e Segredos. Bora pra vinheta? Quando você filma ou tira foto, você com certeza já parou para pensar ou mesmo testar o melhor ângulo, luz e aquele carão bonito. Ou seja, assim como toda e qualquer imagem, a construção dela está muito além de um simples clique. Seja no vídeo do aplicativo ou no filme que a gente assiste, existe mais do que a imagem em si. Existem escolhas por detrás delas. Eu sou um Lucas Qualquer e adentre a mais um episódio desse podcast. Não é só a gente que fala, a imagem fala. Episódio 6. Vivo ou Morto, um mistério Knives Out. Bem-vinda, pessoa ou pessoas, a mais este podcast qualquer, com uma fala qualquer, uma música qualquer e um apresentador qualquer, no caso, eu, um Lucas Qualquer. Mais um ano e lá fui eu visitar meus pais no interior para passar o Natal com eles e o restante da família. E, como quase uma tradição familiar, lá fomos nós, toda noite que eu tava na cidade, assistir um filme diferente. Um programa de família, sabe? Daquele que vem desde sempre, desde que eu era criança. Mas, com o streaming, a escolha do filme sempre se tornou uma questão a partir da existência do streaming. Não somente pela limitação de escolhas de filme, do cortar por baixo a qualidade dos filmes que estão lá nos streamings. Tem outro ponto. Cada um de nós da família, eu, meu pai e minha mãe, a gente tem gosto muito diferente. É sempre um processo, um longo processo conseguir entrar num consenso do que a gente vai assistir naquela noite. Dessa vez, no entanto, saiu o novo Entre Facas e Segredos, e eu simplesmente mandei mensagem correndo pra minha mãe, dizendo: saiu o novo Entre Facas e Segredos, não assistam, esperem eu chegar. Mandei isso porque finalmente havia aparecido um daqueles raros filmes, um filme que conseguia agradar nós três de uma maneira igual, de uma maneira que fazia sentido pra nós três, porque era um típico filme de detetive. Tal qual foi a minha surpresa quando eu,
que tava esperando só mais um filme de detetive, mais um filme pipoca, um filme de sessão da tarde, eu percebi que o filme se transformou numa coisa que tinha uma finesse, tinha uma linguagem audiovisual, um refinamento de proposição estética, que eu terminei o filme de boca aberta. Eu realmente fiquei muito impressionado. E é de uma dessas delicadezas que o diretor Rian Johnson colocou como linguagem que fez eu querer falar muito nesse episódio de hoje. Mas caso você não conheça um pouco do filme, segue a sinopse. Sinopse. Vivo ou Morto, um mistério Knives Out é o terceiro filme da franquia Knives Out, em que Daniel Craig interpreta o peculiar detetive Benoit Blanc, cuja missão sempre é desvendar assassinatos impossíveis de serem resolvidos. Sempre os mistérios são muito bem construídos e com resoluções desses mistérios sempre junto a monólogos icônicos de Blanc, demonstrando seus artifícios nada convencionais para solucioná-los. Dessa vez, Blanc investiga o assassinato de um padre em uma igreja, um crime impossível que abala uma pequena cidade, contando com a ajuda de um jovem padre e uma chefe de polícia local, explorando temas mais sombrios e a hipocrisia religiosa. Inclusive, fica aqui minha nota de repúdio, já que a minha opinião, obviamente, é muito importante, que é a tradução do nome do filme. Ao invés de Vivo ou Morto, por todo o contexto do filme e por outras características que vocês vão entender quando assistirem o filme, a tradução do nome do filme de Wake Up, Dead Man, que é o nome em inglês, para Levanta-te e Anda, um mistério Knives Out. E isso teria sido muito mais interessante, mas é isso, perderam a oportunidade. Isso agora só existe num universo paralelo e fazer o quê, né? É simplesmente uma pena isso. Mas sobre a história podem esquecer tudo, todos esses aspectos do filme, porque nada disso é sobre o que a gente vai falar aqui. Porém, mesmo que eu não falarei do crime em si, as histórias do Knives Out são sempre muito bem articuladas e por isso, qualquer informação sempre pode ser vital se entregada antes da hora dentro do filme. Ou seja, qualquer informaçãozinha pequena que eu vá dar aqui pode estragar a sua experiência com o filme. Então, eu já aviso antes de qualquer coisa que não necessariamente, mas muito possivelmente, esse episódio terá spoilers. Esteja avisado. Spoilers. Depois desse sutil aviso, vamos seguir. Falar, como eu já comentei no começo do episódio, é sobre a percepção da realidade. Nossa percepção do mundo não é a realidade do mundo. Um objeto, qualquer que seja, não é de fato o que vemos. Ele é o que ele é e ponto. O objeto é o objeto, nossa visão sobre o objeto é a nossa visão sobre o objeto. O que a gente vê é uma interpretação que tecemos, que construímos através e por meio de nossos olhos. É tipo aquela pira filosófica que a gente nunca vai conseguir se ver de fato. Nosso corpo, nosso rosto, pois a única forma de conseguir se ver ou é a partir do espelho, que distorce a nossa imagem, ou a partir da lente de uma câmera fotográfica, que também distorce a nossa imagem. Tá achando que é uma piração demais, mas saibam vocês, pessoas, que isso tá no nosso cotidiano, no seu, no meu, ainda mais do que você imagina. Primeiro, você, pessoa que é rata de academia, que gosta de tirar foto no espelho, você já parou pra pensar por que na academia as suas fotos ficam tão melhores? É porque o espelho da academia é feito pra te esticar e você ficar mais magra, pessoa. É estratégia da academia, é reforço positivo, é tipo dar petisco pra cachorro depois dele te dar patinha. Não que eu esteja chamando qualquer uma de vocês pessoas de cachorra, eu nunca faria isso. Eu não sou deselegante a esse ponto não. Só tô chamando a gente de um bando de animal mesmo. Um bando de bicho humano que se utiliza de órgãos para interpretar o mundo ao seu redor. Olha a diferença. Interpretar e não entender e muito menos decifrar. Além dessa curiosidade da academia,
eu tenho outro fun fact pra vocês. Não bastasse o espelho da academia te enganar, mas as cores, elas também te enganam. Ou, assim, que a gente entende como cores, né? Uma folha de árvore é verde, por exemplo, mas na realidade, de fato, ela não é verde. Ela, na realidade, é de todas as cores menos verde. Por assim dizer. Pessoas físicas que ouvem o programa, não me apedrejem, tá? Por favor, eu já sofri demais, fui muito escorraçado na física, dentro da sala de aula, ridicularizado, humilhado. Tenham piedade dessa pobre alma do cinema. Mas sobre essa questão da cor e da folha da árvore, a folha da árvore que vemos verde, na verdade, não é verde da forma como a gente imagina que é verde. O verde que a gente enxerga corresponde a um certo comprimento de onda de luz, que nossos olhos captam e que nosso cérebro interpreta com essa cor. Mas fisicamente, a cor que percebemos é o resultado da reflexão seletiva da luz pela superfície da folha. Ela absorve a maior parte dos comprimentos de onda e reflete justamente aquela faixa que identificamos como verde. Ou seja, o verde não é uma propriedade intrínseca da folha, mas sim a parte da luz que ela não absorveu e que chegou a nossos olhos. Então, se a cor depende da interação entre a luz, o objeto e a nossa percepção, podemos afirmar que a folha é realmente verde? Ou ela só parece verde porque a interpretamos assim? Mas o que tudo isso tem a ver com a vida humana? Com as nossas relações interpessoais, por exemplo? Eu digo que tudo, pois é isso que o filme aborda. Ele aborda a nossa visão sobre o mundo, sobre a nossa relação e interpretação com o nosso entorno, com o nosso redor. Não o filme como essência, mas pelo menos um fator muito essencial dele, a partir de uma trama de uma das narrativas que o filme propõe. Essa linha, esse plot narrativo, gira em torno da há muito tempo falecida mãe de Weeks, o padre assassinado, o corpo morto encontrado da vez, o finado que colocará a trama principal do filme em giro. A primeira vez que ouvimos falar dela, da mãe do padre Weeks, é logo no comecinho do filme, com ainda 10 minutos de tela. A começar que ela é apresentada primeiro pelo seu apelido super carinhoso, a Vadia Safada. A gente tem então a primeira informação apresentada. A falecida mãe de Weeks, Grace, é a Vadia Safada. Mas, volte ao que eu falei. Ela é apresentada. O filme se passa em uma comunidade religiosa, cheia de pessoas diferentes, que veem em Weeks, o padre Weeks, um líder, um guia a ser seguido. Ou seja, todos estão em uma direção, a direção de Weeks. Mas o que vemos e ouvimos dessa comunidade religiosa não é de alguém interno a essa comunidade. Não. A gente vê e a gente ouve todas as histórias e conhecemos os personagens dessa comunidade a partir dos olhos e ouvidos de um padre que chega quase que como um infiltrado ali, que não conhecia a história daquelas pessoas e da região. Não é ele, o padre infiltrado, que apresenta a nós, os espectadores, que Grace era a Vadia Safada. Quem nos conta essa história da Vadia Safada é uma das pessoas internas dessa comunidade, a senhora Martha Delacroix. Então, para resumir o que a gente falou até aqui, quem nos conta a história de Grace, que é a mãe do padre Weeks, o corpo morto, é a Martha Delacroix. E ela chama Grace de Vadia Safada. A gente escuta isso junto com um padre que acaba de chegar, quase que como um infiltrado ali dentro. E assim, nos primeiros 10 minutos de filme, a Grace vira pra gente exatamente isso que nos é contado, a Vadia Safada. Essa é a primeira imagem que a gente forma de um passado daquele mundo, porque é só esse lado da história que a gente ouve.
parece meio simples perceber que, por ser uma história contada por Martha Delacroix, a história não precisa necessariamente ser uma história real. É como se a Martha estivesse escrevendo na própria testa, tipo, ai, é verdade esse bilhete, viu? Porque, se a gente for parar pra pensar, ela tá contando a história sobre uma outra mulher. Uma mulher que tá há muito tempo falecida. E uma mulher que a gente não pode ouvir o seu lado da história. A gente não pode ouvir, a gente não pode tentar entender ela. Porque, como eu acabei de falar, ela foi de arrasta já. Mas a gente não tá lendo um livro. A gente tá vendo imagem. E imagens têm poder. Imagens fazem a gente crer que existe uma realidade lá fora. Uma realidade que não existe. Uma realidade que está na tela e que não existe de fato. Aquilo é só pixel, é só luz. Se não existisse essa crença da tela e do pixel, seu tio não estaria acreditando que o Lula e o Bolsonaro já se juntaram um dia para cantar evidências nas redes sociais. Conforme Martha vai contando essa história para o padre infiltrado, a gente, enquanto espectador, vê um flashback de Martha. A gente vê o que ela fala. Nesse flashback a gente vê a tal vadia safada em tela. Num passado onde Martha Delacroix ainda era uma garota. Com isso, o diretor do filme, Rian Johnson, evidencia de pronto, de imediato, que o que a gente está vendo é a visão de Martha. Isso poderia ser comum, ordinário, mais um flashback comum como tantos outros que já vimos em tantos outros filmes, mas não. O que Rian Johnson, o diretor, faz, na realidade, me impressionou muito. Não que o que ele tenha feito tenha sido inovador. Ao meu ver, não foi, mas, ao mesmo tempo, normal ele não foi. O que mais me pegou na realidade foi não entender ali, logo que eu tava vendo e assistindo aquela cena, bem no começo do filme, aquele nível de estilização repentina que o Rian Johnson estava propondo. Até então o filme estava sendo feito de maneira muito tradicional, sem jogo de lente, muito aparente, nenhuma forma diferente na tela, entre outras diversas coisas que podem ser aplicadas dentro de uma imagem audiovisual. Mas quando acontece o flashback, tudo se altera. Primeiro, a atuação da atriz que faz Grace, a então vadia safada, se torna animalesca, exagerada. Ela regalha os olhos, ela mostra os dentes, ela tá completamente descabelada, ela tá fora de si. A ideia é como se o demônio estivesse em seu corpo, reiterando uma informação verbal contada por Martha de quão distante da igreja e, consequentemente, de Deus, estava Grace, a vadia safada. Em segundo lugar, a gente vê inserções de faixas coloridas em vermelho e azul em todos os planos, principalmente quando Grace enlouquece de vez e destrói a igreja. São planos belíssimos enquanto composição. As faixas acompanham os movimentos dela, o seu corpo em tela e como a ação se realiza. São quase pinturas. Essas faixas são como se estivéssemos olhando por uma janela e as cores dos vidros colorissem o que vemos do outro lado da janela. Vemos algo através de outra coisa. Nossa visão se suja, se altera de certa forma só por a gente olhar através de algo, e não diretamente para a coisa que a gente está vendo. Qualquer que fosse o meio intermediário que fizesse nós olharmos através dele, alteraria nossa percepção do outro lado, como uma janela de vidro ou uma tela de pano fino. De fato, é algo que a cena propõe, pois estamos vendo os acontecimentos passados em um passado distante por meio de uma outra visão, a partir do olhar e da lembrança de Martha Delacroix. E essa analogia que eu fiz da janela pode parecer só uma comparação barata e despropositada, mas não é. Com o passar do filme, de forma sutil, o diretor demonstra que as janelas da igreja e do quarto em que o padre infiltrado dorme são construídas com vidros coloridos da cor azul e vermelha. Isso fortifica ainda mais essa ideia de olhar por, olhar através de. E a gente pode ver isso com dois planos, quando tanto Benoit Blanc quanto o
padre infiltrado olham através dessa janela colorida. E nós, pessoas espectadoras, a gente consegue olhar de fora esse olhar deles dentro da casa olhando através dessa janela. Ou seja, a linguagem que o diretor constrói é proposital, como se os personagens e nós mesmos olhássemos por essas janelas os acontecimentos. Como se a gente estivesse bisbilhotando por entre essas janelas e esses vitrais da igreja. Que a gente estivesse bisbilhotando o que se passa lá dentro. Mas, ao olhar lá dentro, a gente está alterando nossa própria visão a partir desse vidro, desse vitral que está no meio entre a gente e o que está passando lá dentro. E sabe o que isso me lembrou? E eu juro que isso não foi de imediato. Eu consegui imaginar isso só quando eu estava revisando esse roteiro desse episódio. Não foi algo de imediato. E o que eu percebi, o que eu me dei conta, é que o que Rian Johnson faz aqui enquanto direção é buscar referência numa escola cinematográfica de um século atrás. Ele busca nos filmes franceses de 1920 inspiração para o que ele está fazendo aqui. E faz muito sentido. Há um século atrás, na década de 1920, os franceses, e assim foi colocado pelos estudiosos, fizeram filmes que foram classificados numa escola chamada Impressionismo Francês. Dentro dessa categoria que os estudiosos criaram está Napoleão de Abalgance e A Concha e o Clérigo da Germaine Dulac. Essa escola, o Impressionismo Francês, ficou muito conhecido por testar ao máximo a linguagem cinematográfica a partir de efeitos óticos, a partir de inserção de imagem em imagem, a partir de efeitos químicos colorindo as películas que ainda eram preto e branco, por exemplo. O impressionismo vem da ideia de que esses efeitos ali sendo construídos eram realizados para mostrar uma camada subjetiva, o mundo psicológico dos personagens que ali estavam sendo representados. Assim, se fez o cinema impressionista francês em 1920, querendo mostrar o mundo subjetivo dos personagens, a impressão deles sobre o mundo, mais do que a realidade fotográfica por si mesma. Assim também fez Rian Johnson ao filmar e retratar a visão de Martha Delacroix no filme Entre Facas e Segredos. Uma impressão que ela já teve sobre a sua realidade, sobre algo que ela diz ter passado. Entendendo então que a visão que vemos é alterada, precisamos focar por através do que estamos vendo aquelas imagens. Qual é o meio subjetivo que produz aquela imagem? Por meio de quem a visão nos é mostrada nas imagens? Quem é e de quem é o mundo subjetivo cujo aquelas imagens alteradas e distorcidas pertencem? No caso, precisamos focar na personagem de Martha Delacroix. E assim, ela é uma personagem incrível. Ela é interpretada na sua versão mais velha por Glenn Close, uma atriz maravilhosa que traz uma energia e camadas tão profundas para essa personagem que coloca ela num outro nível, num outro patamar. E isso faz com que o filme possa ter essa sua potência essencial no assunto, sobre os pontos de vista ainda mais valorizada. A valorização vem tanto pelo arco da personagem, que acontecerá pelo roteiro, como também pela atuação brilhante de Glenn Close, que entrega profundidade para a personagem de Martha. Então, que a gente comece a detalhar mais essa personagem incrível. Martha Delacroix, na versão primeira que conhecemos, é uma senhora que é o braço direito da igreja e do Padre Wicks. Ela faz tudo. Ela é a mais fervorosa, a mais devota entre todos os outros devotos que participam da congregação do Padre Wicks, o padre que morre. Ela é quem administra e cuida da igreja desde que ela era garota. Ao contar a história da vadia safada ali no começo do filme, ela não está contando só sobre a vadia safada, mas sua história naquele espaço, naquela igreja. Nós vemos e conhecemos a infância de Martha. Mais do que isso, como ela era, o que ela fazia e como ela via o mundo. Tudo isso, o contexto em que ela esteve e está, aquilo que ela se tornou, é em sua essência um reflexo do ambiente em que cresceu e da lente através da qual aprendeu a enxergar o mundo.
Embora a personagem manifeste essa condição em um grau menor, por sua própria natureza ficcional, a gente, que é ser humano, que habita esse lugar terrível que a gente chama de realidade, com as nossas múltiplas complexidades, somos ainda mais definidos por esse processo. Nossa visão de mundo é inevitavelmente filtrada pelas nossas vivências e experiências pessoais, fundamentada pelo lugar em que a gente nasceu, na nossa cultura. Cultura aqui de forma ampla, não só os hábitos de uma comunidade, mas seus ideais, suas histórias e todo o entorno sociogeográfico que nos envolve. Vemos pelo flashback dela, de Martha Delacroix, a história da vadia safada, a mãe do Padre Wilkes. Mas, mais do que estar contando uma história, o que Martha conta é mais profundo. Ela nos demonstra as suas próprias raízes. É aquilo, foi contar a história de uma mulher qualquer e acabou falando mais de si mesmo do que ela gostaria. É aquele ditado de mãe, sabe? Que se você está apontando um dedo para uma pessoa, tem outros 4 dedos voltados para você. Enfim, a gente vê Martha criança, envolta pelos ensinamentos religiosos e dogmas relacionados a ele. Para ela, e fica evidente isso por toda a sua fala, sua motivação de vida, que é servir a igreja. E na visão dela, por consequência, o próprio Deus. Quem está fora desse caminho abençoado é uma alma perdida. Para Martha, que é uma pessoa completamente devota à sua religião, quanto mais longe uma pessoa está desse caminho santificado, mais perto ela está do puro mal, e, assim, do próprio demônio. Assim, Martha cresce, imbuída desses ideais, impregnada com a ideia de que o bem só se pode ser alcançado por seu Deus e a bondade vinculada aos preceitos que sua igreja prega. Dessa forma, ao concordar que Grace é uma vadia safada e sempre contar a história por esse ponto de vista, ela está falando sobre as suas próprias crenças, suas lentes religiosas da sua moral dogmática e dos seus preceitos que ela foi ensinada a ter desde criança. Quando se volta para o tempo presente do filme, conhecemos essa Martha mais velha, senhora, com suas ideias e ideais sendo calcificados por toda a sua vida. O problema para ela é quando o mundo e seu entorno é desestruturado com a chegada do padre infiltrado e o detetive Blanc. O mundo convida Martha a sair da sua zona de conforto, sua zona de crenças, há tanto tempo calcificadas. O mundo lhe abre as portas do novo, mas isso não é pacífico, isso não é um processo calmo e tranquilo. O novo, essas outras visões de mundo possíveis que existem, entram em forte atrito com as suas concepções de mundo pré-determinadas por toda uma vida. Não só por esses dois homens, tanto o padre infiltrado quanto o detetive Blanc, mas as crenças de Martha são postas à prova com outra personagem da própria congregação, uma outra mulher do grupo religioso, uma advogada, que se torna mãe adotiva de um menino órfão a pedido de seu pai. Ela é a única que, em determinado ponto do filme, se coloca no lugar da Grace. A ser a única naquela congregação, naquela pequena comunidade, a pôr em prática o que teoricamente seria a base em comum da religião de todos ali, a colocar em prática a empatia. Entender Grace como uma ser humana, não mais como um ser quase demoníaco, como a vadia safada. A advogada tenta entender as dores de Grace, afinal, ambas tinham sido mães solteiras em uma comunidade extremamente machista. Isso faz a advogada questionar todo tipo de opressão que Grace, assim como ela, teve de passar ali naquela comunidade. Como diria a mulher Pepita, ela se colocou 5 segundos no lugar dela. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. Quando a advogada demonstra empatia e verbaliza isso ao grupo, que Grace talvez não fosse tão vadia assim, como os homens da região sempre comentaram, Martha, ao escutar isso, teve como primeiro impulso a negação, continuar a aceitar a história e a visão internalizada de que Grace era sim uma vadia safada. Mas, às vezes um choque, um questionamento é como uma semente que lentamente cria raízes e perfura uma terra densa e árida para lhe dar mais ar e frescor. Até o final do filme, no fim das contas, Martha se questiona
de sua visão tão enraizada, tão basilar em sua formação na concepção de Grace e, no final das contas, da opressão feminina em uma sociedade patriarcal e machista. E isso, além de falado pela própria Martha, que reconta a história da vadia safada ao final do filme, isso também nos é mostrado em imagens. O diretor escolhe agora, ao final do filme, mostrar cenas muito similares ao começo do filme. Porém, essas cenas diferentes do início não aparecem mais com distorções, exageros e inserções visuais. Mais do que olharmos para Grace, para a mesma pessoa de uma forma completamente diferente, a gente a percebe como diferente através da mesma pessoa que nos contou e nos deu uma primeira visão sobre ela. Martha mudou. Ela escolheu repensar suas concepções, suas ideias tão profundamente enraizadas no âmago de seu ser. Questionou as narrativas que um dia lhe foram contadas e que ela decidiu acolher, decidiu acreditar não porque fossem verdadeiras, mas porque naquele momento fazia sentido para ela. Quando esse sentido se esvaiu, ela se questionou e reformulou a narrativa que havia estabelecido como realidade. Portanto, a realidade para ela se alterou. A sua verdade se transformou. E eu tô falando há muitos minutos sobre tudo isso, dessa ideia de realidade, de narrativa de verdade, de visão de mundo, a partir dessa personagem, da Martha. Mas porque eu achei tão impressionante tudo isso. A linguagem, sim, ela é legal, ela é fina, ela é bem trabalhada, mas no limite da beleza, do belo, há somente a beleza por ela mesma. O belo pelo belo, ele é vazio. O belo por si mesmo é casca, é forma sem nenhuma essência, sem nenhuma potência de ser algo mais. O belo é só belo, nada mais. E o filme, em sua estética bem trabalhada, pelo contrário, tem sim essência. Tem algo mais profundo em toda a narrativa e estética de Martha, e seu arco narrativo de personagem, de questionar e construir novas concepções sobre uma mulher de seu passado. Quando o diretor trabalha com uma primeira visão distorcida e uma segunda visão normalizada, imagens tão parecidas, mas com sentidos tão diferentes, ele tem um motivo forte para fazer isso. Rian Johnson, o diretor, no roteiro e na estética, costura metáforas que percorrem o filme inteiro, muito além do ponto entre Martha e Grace. A obra, no fim das contas, é sobre narrativa, é sobre crença para além do religioso, sobre nós humanos, que acreditamos no que queremos acreditar porque aquilo nos faz sentido. E aqui eu coloco sentido com muita intenção. Vou articular essa palavra sentido com dois significados que se entrelaçam. O primeiro é o sentido como ferramenta. Ele vem do arsenal de experiências e vivências que a gente acumula na vida. São elas que abrem os caminhos possíveis à nossa cabeça, permitindo que a gente compreenda algo do nosso jeito, com a nossa visão. Ela é meio que uma ponte subjetiva que liga um raciocínio A a um raciocínio B. É uma ponte construída com esse mesmo material da nossa história. É o sentido como um caminho interno, como algo único, com algo que nos faz sentido, com uma forma que conseguimos perceber o mundo. A segunda forma de entender a palavra é o sentido como conveniência. Esse sentido é aquele do porque aquilo nos interessa, alguma coisa nos interessa, porque alguma coisa nos convém. É o sentido no sentido de querer acreditar em algo porque aquilo corrobora, porque se só me fortalece a todas as outras formas como já acreditamos e já vemos o mundo. É o sentido que consolida, não que apenas compreende. É o sentido na ideia de confluir com algo que a gente já tem. Porque quando falta esse segundo, quando uma narrativa para de fazer sentido no sentido de nos convir, a crença ela murcha. O poder e até o desejo de acreditar naquilo desaparecem. Nos tornamos questionadores,
nos colocamos contra aquela história, contra aquela verdade, e lutamos para empurrar as nossas verdades como provas incontestáveis de que essa nova história, no fundo, essa nova verdade, é uma pura mentira. E é por isso que é tão difícil de mudar. Por isso que é tão difícil entender um novo jeito de ver o mundo, de conversar e de aceitar que outras pessoas possam carregar outras visões e outras verdades. É esse o processo dolorido que Marta vive no filme. E é por isso que dói tanto para ela mudar, se questionar. Mas além de toda essa temática, Rian Johnson, ao comentar isso tudo, está fazendo um movimento político. Está falando da realidade estadunidense, da era Trump, desses novos políticos que vendem verdades convenientes para uma parte da sociedade. Mesmo que a ciência, os dados geográficos, demográficos, sociais desmintam tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Dados para essa população não importa. O que importa é que a narrativa criada com as suas verdades tortas, verdades que viram verdades só porque as pessoas decidem acreditar nelas, simplesmente porque lhes é conveniente. Conveniente para si mesmo, para uma parcela da população que não quer enxergar além. E às vezes, e muitas vezes, nem consegue. As pessoas nem têm repertório para conseguir entender outras verdades. Então essa parte da população acredita no que lhes convém acreditar. Enquanto isso, os líderes, essas pessoas que espalham as narrativas tortas de ódio e medo, seguem nas suas hipocrisias, com argumentos fracos e contraditórios. Seguem firmes no poder, criando mais e mais narrativas, distorcendo a visão de quem os ouve, com o que há de pior no ser humano, colocando uns contra os outros para que eles, os líderes, os que de fato têm grana e poder, continuem nos seus palácios intocados de cristal. Ou, melhor, de esmeraldas verdes. E a nós, resta sermos obrigados a colocar óculos com lentes verdes da Dorothy, que nos fazem ver o mundo exatamente do jeito que eles, quem tem dinheiro e poder, quer que a gente veja. E por hoje é isso. Comentem vocês, pessoas, nas redes sociais, o que acharam desse filme e desse episódio desse podcast, desse nosso singelo podcast. Eu tô aceitando sugestão, tô aceitando comentários sobre tudo. Até outros filmes que vocês acham interessante eu abordar aqui. Olha só como eu sou democrático, não é mesmo? Ou será que eu quero fazer vocês acharem que eu sou democrático? Qual narrativa vocês querem acreditar? Mas uma coisa que vocês, pessoas, podem acreditar é na onde vocês podem me enviar esses comentários e sugestões se vocês quiserem. É só me seguir nas redes sociais. Eu tô como @imagemfala, tanto nos reprodutores de áudio e no YouTube, nos conteúdos completos, e se vocês quiserem acompanhar os cortes que saem, eles estarão também no TikTok e no Instagram como @imagemfala. Pessoa e pessoas, até mais!